Olha, eu vi o segundo vídeo do Normose sobre identitarismo e recomendo assim, sem nenhuma ressalva, tá? O vídeo tá perfeito. Inclusive gostaria de falar pro Kenji, né, que, olha, isso podia virar livro, hein? A qualidade da pesquisa misturada com a facilidade de comunicação que o Kenji tem, eu acho que não tem como dar errado se transformar isso num livro que pode se propagar ainda mais e ser utilizado pelas pessoas para referenciar, para estudar e para entender o assunto. Se bem que, né, o formato de vídeo também tá perfeito, né? O Normose é excelente pela qualidade dos vídeos, edição, as ideias, as piadinhas, tudo. Mas assim, o meu objetivo aqui não é chegar e só rasgar seda e pronto, porque senão, né, você vai chegar, você vai assistir o vídeo e você vai rasgar seda também. E no final a gente acaba não acrescentando nada. Então eu pensei como que eu posso contribuir, tentando levar mais um pouquinho de reflexão sobre o tema. Então eu queria pegar esse gancho que ele cita, da Elizabeth Martinez, nós precisamos de união através da diferença, e também o gancho do Kenji, que ele fala que a gente precisa acabar com o narcisismo das pequenas diferenças, que ele tem vídeo sobre isso também, um vídeo muito bom, e buscar concordância para aumentar o nosso número. Eu queria falar um pouco sobre essa busca por concordância e sobre muitas coisas dos quais a gente discorda enquanto esquerda e onde eu me coloco, porque eu acho que onde eu me coloco pode ajudar a gente de esquerda a se unir um pouco. Para quem não sabe, eu tenho uma postura marxista e pós-moderna, tá? Eu tento unir marxismo e pós-modernismo, coisa que muita gente acha inconciliável. E eu particularmente acho que eu não consigo ser marxista sem ser pós-moderno, mas também não consigo mais ser pós-moderno sem ser marxista. Mas eu queria falar aqui sobre certa diferença que eu tenho com certa esquerda. Eu queria pegar como exemplo, tá? Eu queria pegar como exemplo um influencer chamado Ivan Barón, que ele é um influencer lá do Instagram, então talvez muitos não conheçam ele, mas eu gosto bastante do trabalho dele, eu acho ele maravilhoso. Eu queria apresentar ele para depois fazer uma crítica, não tanto a ele, mas na verdade à esquerda que eu quero criticar. E mais uma vez, não é uma crítica de apontar dedo, não é uma crítica de olha só vocês, é uma crítica, né, que eu acho que se a gente conseguir ter esse tipo de autocrítica, a gente consegue melhorar a união das esquerdas. Então quem que é o Ivan Barón, né? O Ivan Barón é um jovem com paralisia cerebral. Você vai seguir o Ivan Barón, você não vai aprender sobre marxismo, você não vai ver ele loucamente falando sobre consciência de classe, sobre a teoria do valor-trabalho, sobre revolução ou qualquer coisa do gênero. Você vai aprender sobre capacitismo, você vai aprender boas maneiras para não ser capacitista, você vai ter um pouco de vigilância realmente nos termos, né? Então, o Ivan Barón cresceu sendo chamado de retardado, né? Ele cresceu sendo chamado de retardado, isso pega muito pra ele. Ele tem até um Reels onde ele comenta que ele já foi chamado de o menino mais feio da escola, né? Essas coisas afetam a autoestima da pessoa. Então, o Ivan Barón, ele é o identitário, né? A pauta dele é a identidade pela qual ele sempre foi oprimido, pela qual ele sempre foi humilhado, pela qual ele não conseguiu dignidade nesse início de infância, adolescência. Negamos a ele dignidade. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. E eu sei que é muito importante as questões de classe, eu sei que é muito importante derrubar o capitalismo, mas você está entendendo que quando a pessoa está crescendo num ambiente que ela não vai ter marxismo, ela não vai ter consciência de classe, ela vai ter toda a educação burguesa, ela vai ter todo o bullying burguês, ela vai ter dignidade negada, essa pessoa ela vai começar por aí. Tá? A socialização dela, se ela vai se transformar numa pessoa progressista, ou até os limites disso, vai se dar por aí, vai se dar nessa identidade que, por mais que você tenha várias identidades conflitantes, por mais que exista interseção, a socialização, esse modo como a pessoa vai se apresentar, vai se dirigir, vai criticar o mundo, começa por aí, começa onde dói mais. O Ivan Barón também, assim, eu sigo ele tá bombando agora, mas eu sigo ele desde que ele era um influencer pequeno. Ele começa num local meio pobre, com condições meio pobre, então questão de classe também pega ele, sabe? Questão de classe também pega ele. Mas assim, embora a impressão que eu tenha do contexto dele é de um local meio pobre,
não parece que ele passou fome, por exemplo, sabe? Mas ele passou muito, ele sofreu muito com capacitismo. E aí que pega pra ele, sabe? Ele cresceu tanto que ele foi uma das pessoas que subiu a rampa com o presidente Lula. Ele é fã do Lula, mas uma vez o Lula deu um deslize, falou algo meio capacitismo, alguma daquelas merda que o Lula fala, e o Ivan Barão fez rios. Um rios bem educado, mostrando ali os erros, etc. A mesma coisa ele fez com a Juliette. Eu lembro da época do BBB, ele era fã da Juliette, ele tava sempre torcendo por ela, etc. Em algum momento ela fala alguma merda capacitista, que ela inclusive se corrige na hora, e ele pega o vídeo e explica por que aquilo é capacitista, por que é bom quando as pessoas se dão conta de que foram capacitistas se corrigir, pedir desculpa e mais uma série de coisas. E eu sei que isso dá ranço para um monte de gente de esquerda. Inclusive, o último vídeo que eu fiz foi criticando o Eduardo Bueno, e uma das coisas que o Eduardo Bueno fica revoltado no vídeo dele é que ele não pode mais usar o termo retardado. Você tá entendendo? E eu tenho um amigo aqui no YouTube também, eu não vou citar o nome, mas muitos de vocês vão saber quem é, eu não vou citar o nome para não dar aquela... não vincular ele a isso, não parecer que eu tô apontando o dedo, e não parecer que eu tô jogando um jogo que eu não quero jogar. Que é esse jogo de ficar apontando o dedo, e você é isso, blá blá blá. Eu particularmente, gente, eu não quero jogar esse jogo, tá? Eu não quero jogar o jogo da desunião das esquerdas, eu quero jogar o jogo da união das esquerdas. Então eu tenho um amigo que ele é marxista, ele é radical, ele sabe que o termo retardado está errado, mas ele usa de vez em quando, ele diz que não tem problema usar, porque ele quer passar a imagem de que corrigir a linguagem não vai revolucionar o mundo. E eu concordo que corrigir a linguagem não vai revolucionar. Inclusive, está errado quem disser que eu digo ou alego que corrigir a linguagem, ser brabo ou qualquer coisa do gênero vai revolucionar o mundo. Não vai. Mas isso é falácia da falsa dicotomia. Ou você faz isso ou você faz aquilo. Ou você corrige a linguagem ou você revoluciona o mundo. A questão é, corrigir a linguagem, parar de falar retardado, por exemplo, não vai revolucionar o mundo, mas não é incompatível com revolucionar o mundo. Não é incompatível com a revolução dos trabalhadores, não é incompatível com o marxismo parar de falar retardado. Você não vai ver em Marx, gente, a gente tem que parar de usar o termo retardado. Você não vai ver isso em Marx, mas você não vai ver também em Marx ele dizendo que tem que usar. Ele dizendo que não, tem que usar mesmo, temos que ser bravo, temos que ser politicamente incorreto. É claro que a gente tem que ter noção. Uma coisa é você chegar demonizando, apontando o dedo para um trabalhador que não tem nem ensino médio completo, que tem que trabalhar 10 horas por dia, pegar 4 ônibus e você ficar super revoltado porque ele usou um termo misógino ou racista ou capacitista e o mundo vai acabar e você dá chilique, tá? Isso é problemático. Outra coisa é você chegar para um doutor em filosofia, por exemplo, e falar, olha, você não tem muito como falar que você não teve condições materiais de não usar esse termo, por exemplo. Aqui, o conceito de lugar de fala faz um pouquinho de sentido, né? O local epistêmico ou o peso de uma fala vai diferir dependendo de quem fala. Uma coisa é o trabalhador com ensino médio incompleto, outra coisa é a pessoa com alto grau de instrução, fazendo ou falando as mesmas coisas, vão ter pesos diferentes. Eu não consigo deixar de me colocar no lugar do Ivan Barão e pensar como é que é crescer com todo mundo, né? Chamando de retardado o tempo todo. Você ser eleito o menino mais feio da sala. Eu lembro que no meu ensino médio, um colega foi eleito o menino mais feio da sala e eu achava aquilo tão estranho, assim. Primeiro porque eu não achava ele o menino mais feio da sala. Eu tinha outros caras que eu achava mais feio e eu via eles fazendo bullying nesse que era o mais feio da sala e eu pensava, nossa, eles estão muito felizes que não foi eles. E eles estão fazendo bullying para não ser eles também. Para que em algum momento não seja eles, sabe? Porque eles estão aliviados que aquele guri que não era o mais feio da sala foi eleito o mais feio da sala. Inclusive eu tenho um vídeo sobre beleza inspirado num vídeo do Luigi que eu ainda não editei, mas que vai sair logo assim, foi coincidência. Eu coloquei esse vídeo aqui na frente, tá? E eu queria refletir também sobre aquele momento do vídeo do Kenji, do Normose, sobre o momento que o capitalismo ganha, né? O capitalismo usa o consumo, ele faz de uma inclusão pelo consumo e como isso é falso. Como isso é uma armadilha, né? Isso também é uma das armadilhas da identidade. E como eu já assinei embaixo de tudo que o Kenji disse lá no vídeo dele, praticamente, eu queria falar que para além dessa armadilha, né? Para além dessa questão do consumo, existe também uma armadilha que eu vou chamar de ilusão da dignidade. Porque o capitalismo, ele tenta vender também certo tipo de dignidade às minorias, quando na verdade ele solapa completamente todas as condições materiais de fornecer real dignidade para elas. Então você pega uma pessoa como Ivan Barão, que está sendo chamado de retardado, e você pega uma esquerda meio tacanha, meio ortodoxa demais,
meio do passado, né, que vai se recusar a parar de falar de retardado e vai vir uma empresa capitalista e vai fazer assim: vem cá fazer uma publi pra mim, chega aqui, vamos, eu te pago bem. Faz uma publi falando como é feio chamar de retardado, daí a gente vende o meu produto. E daí eu financio outras coisas, eu financio político de extrema direita que vai praticar eugenismo, que vai impedir que nas escolas, né, que a gente deveria ter esse tipo de assunto sendo discutido nas escolas, eu vou financiar esses políticos que vão impedir que você tenha real dignidade. Mas eu vou fazer uma publi pra ti, eu vou te contratar pra uma publi. Eu vou falar que todo mundo merece respeito. E daí vem uma esquerda que quer pagar de politicamente incorreta. Não, eu sou politicamente correto, eu não vou parar de falar retardado, não vou parar de falar esses termos aí, porque eu sou brabo, porque eu sou fodão. Eu não vou me curvar a esses pós-moderno identitário. E eu queria dizer uma coisa sobre politicamente incorreto pra vocês. No mundo racista, politicamente incorreto é ser antirracista. No mundo misógino, politicamente incorreto é ser anti-misoginia. No mundo LGBTfóbico, politicamente incorreto é ser anti-LGBTfobia. No mundo capacitista, politicamente incorreto é ser anticapacitismo. Os dois humoristas mais politicamente corretos que existem no Brasil é Léo Lins e Danilo Gentili. Léo Lins e Danilo Gentili, que se acham politicamente incorretos, quando na verdade eles estão fechados com a política do Brasil. A política do Brasil é ser racista e fingir que não é racista. Você pode olhar materialmente que a política do Brasil é ser racista. O racismo é estrutural. Os negros vão ganhar menos, vão ser mais presos, vão ser mais violentados, vão ter mais dificuldade de entrar nas universidades, mas a gente vai vir com um discursinho, né? Ai, tá na Constituição que racismo é crime inafiançável, imprescritível. Daí as pessoas praticam racismo e ninguém é condenado. Então isso é o politicamente correto. Isso vale para misoginia, LGBTfobia, capacitismo e todo o resto. O politicamente incorreto são todos esses valores que você tem liberdade de expressão para falar, não porque você é brabo, porque você é politicamente incorreto, porque isso tá dentro da estrutura da sociedade. Então você não é politicamente incorreto, brabo ou alguém que não se curva aos pós-modernos identitários usando esse tipo de termo. Você tá caindo feito um patinho no sistema, no jogo do sistema, naquilo que o sistema espera de você. Então, pegando o gancho, né, lá do final do vídeo do Kendi, eu queria dizer que radicalizar essa questão é oferecer dignidade real para os grupos, para todas as minorias. Não tem isso de primeiro a gente resolve a classe, depois a gente resolve o resto. A própria Angela Davis vai chamar isso de falácia da conveniência, num contexto onde ela está criticando tanto a misoginia dos movimentos negros, quanto o racismo dos movimentos sufragistas, feministas, etc. E antes que venha alguém falar qualquer coisa, eu acho que resolver essas questões identitárias é uma condição necessária, porém não suficiente para mudar o mundo. Eu não estou aqui dizendo que só policiamento linguístico ou qualquer coisa do gênero vai resolver alguma coisa. Mas a gente não tem por que não fazer, né? Não de maneira moralista, apontando o dedo, bufando de raiva, sabe? Mas entendendo, tentando entender como é que tá na pele, né? Eu sou homem branco hétero, pra mim eu preciso fazer o esforço da empatia, né? Tentar me colocar no lugar, como é que tá na pele. Eu tinha problemas, né, com a minha aparência quando eu era jovem e eu não era nem lido como feio, sabe? Já foi difícil pra mim que ocupava uma posição de privilégio. Imagina pra quem não ocupa. Então eu acho que a união das esquerdas passa por isso também, passa por essa autocrítica, passa por a gente pensar, tá, tem gente que é identitária e o identitarismo não vai mudar o mundo, né? É só a luta por identidade, sem atrelar a consciência de classe, sem entender o capitalismo, não vai realmente mudar o mundo. Mas por que algumas pessoas são assim? Por que algumas pessoas estão nessa, né? Por que essa é a pauta mais importante para algumas pessoas? E o que eu posso fazer para melhorar? Eu não tô tão preocupado só com as pessoas, né? Como os identitários, eles na verdade fortalecem as empresas, a direita e blá blá blá. Eu tô preocupado por que eles não veem na esquerda radical, na esquerda anticapitalista, na esquerda que quer revolucionar o mundo, por que eles não veem, eles não se sentem acolhidos aqui? Por que eles não se sentem acolhidos aqui? Por que as empresas estão sempre vencendo nesse jogo de acolher eles? Eu sei que eles têm capital para isso, né? Eles têm dinheiro para isso, mas será que é só isso? Será que é só isso? Será que a gente não podia melhorar um pouquinho? E eu não vou cansar de enfatizar que eu não tô aqui para apontar dedo moralista. Eu agradeço muito que na minha adolescência não tinha um celular com câmera na mão de todo mundo, porque o que eu já falei de merda na vida, eu não tenho nem moral para isso, tá? Agora, eu reconheço que a gente tem que ser politicamente incorreto, tá? Precisamos ser politicamente incorreto. Ser politicamente correto é ser antirracista, é ser antipatriarcado, é ser anticapacitismo e todo o resto. Então é isso, agradeço o Kendi pelo vídeo, esses são os meus centavos sobre o assunto.
O vídeo já acabou. Eu tô aqui só para tentar te convencer a se tornar membro do canal, ou contribuir no Apoia-se, ou fazer uma contribuição isolada por Pix. Se cada pessoa que curte os vídeos fizer um Pix de R$ 1 para cada vídeo que gostou, eu já vou ter como viver plenamente do canal e falar livremente sobre tudo aquilo que eu acho que precisa ser falado. Eu meio que liguei o foda-se, sabe? Eu tenho 22 anos de filosofia e eu não tô aqui pra ficar pensando, ai, mas meu Deus, será que se eu falar isso vai ofender fulano, ciclano, beltrano e blá blá blá? Não dá, gente. Eu preciso ser radicalmente, visceralmente honesto aqui. Eu preciso de tempo para estudar, plenitude para isso e o direito, inclusive, de errar. O direito, inclusive, da gente discordar e não se odiar, porque eu acredito nisso, né? A menos que você seja fascista ou alguma coisa, eu acredito nisso e eu acredito que existe um teto para isso. Se você contribuir no Apoia-se ou se tornar membro do canal, você também vai poder participar do grupo do canal que já tem. Tem pouca gente ainda, tá meio parado, mas é um grupo onde a gente vai poder trocar uma ideia, onde você pode fazer sugestão, onde eu aviso as coisas, né? Se eu for fazer uma live, mas bem em cima da hora ou alguma coisa, se eu for lançar um curso, enfim, vários projetos que eu pretendo tocar daqui para frente, inclusive. O primeiro lugar onde eu vou avisar vai ser no grupo do canal. Então seria muito legal ter você contribuindo e participando do grupo. Já tem uma galera bem legal lá e dá inclusive para conhecer pessoas legais, tá? Porque são pessoas que também gostam do canal e quem gosta do canal é um pós-moderno muito massa, né? Vamos ser sinceros.